Paz do Senhor a todos, aqui é o Evangelista Juninho do Espírito Santo e estamos com a lição número 13 da lição Juvenis, Escola Bíblica Dominical, penúltima lição desse trimestre, já agradecendo a cada um que tem assistido às aulas, tem curtido, tem divulgado. Hoje sexta-feira, hoje quinta-feira, quase sexta, até quase meia-noite, e só hoje nós estamos gravando o vídeo e a lição fala a respeito de justificação. Já quero convidar você a assistir a todos os vídeos aí que temos postado, embora agora nós temos postado juvenis por enquanto. No próximo trimestre, se Deus permitir, estaremos postando novamente os adolescentes, os jovens e os juvenis, como nós temos postado. Quero mandar um abraço para todos que estão nos ouvindo, o pessoal ali da Assembleia de Deus do bairro São Jorge, a igreja onde estou pastoreando ali, dirigindo. Deus abençoe em nome de Jesus, os adolescentes da classe juvenis também. Matheus Felipe, que é o líder dos adolescentes, Matheus Henrique, o vice, o segundo. Deus abençoe em nome de Jesus. E a todos aí que têm nos ajudado a divulgar. Nosso irmão Rafael de São Paulo, que é do auxílio da EBD, e o Jamiel Albuquerque também lá, que também é do auxílio da EBD, que também tem nos ajudado. Ele que é lá, eu acho que de Pernambuco. Deus abençoe, em nome de Jesus, a vida dele. E todos aí que têm divulgado essa lição. Hoje, lição juvenis, justificação, e falamos na anterior, na lição número 12, que falava sobre a regeneração. E hoje, justificação, e diz assim a lição: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 5 e o versículo de número 1. Justificados pela fé. Olha o que diz esse texto inicial: justificados pela fé. Paz com Deus. O único jeito, a única forma de encontrar paz com Deus é ser justificado através da fé. Por quem? Pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E a forma que encontramos de ter paz com Deus é essa justificação. Nós sabemos que graça que vivemos é um favor imerecido, e a justificação também, porque a única forma de sermos justificados é através de Jesus. Sintetizando a lição, diz assim: justificação é o ato judicial de Deus que declara o pecador como inocente e difere da redenção, que é o pagamento da nossa liberdade. Só lembrando que tem a lição de adultos com o Márcio Mainardi na descrição do vídeo ali também. E quero mandar um abraço pro Emanuel, líder da UAL TB, e a classe Estevão, classe que há muitos anos estive à frente, classe Estevão lá na Assembleia de Deus Central. Matheus, qual que é o nome da classe do Juvenis? Ebenézer. E a classe Juvenis no bairro São Jorge é a classe Ebenézer, que o Matheus Felipe está na frente dessa classe. E a classe Estevão é da Central, onde eu fiquei há anos. Só que agora não é mais classe Estevão, né? Daí foi formado, nós formamos a classe Felipe, também que estava à frente. Então, a classe Estevão, daí passou a classe Felipe, e hoje é a classe Felipe, que é a classe Juvenis. Mas voltando à lição aqui, diz assim: Deus que declara o pecador como inocente e difere da redenção, que é o pagamento da nossa liberdade, da regeneração, que é o novo nascimento espiritual, e da santificação, que é o processo de ser transformado na imagem de Jesus, completando dessa forma os mais relevantes aspectos da salvação cristã. Uma vez justificado, Deus enche o crente da paz e alegria pelos méritos de Jesus, fazendo que ele tenha acesso à graça de Deus, que é o favor merecido, no qual eu estou falando para você. A introdução diz assim: Deus, porém, quis através dele mesmo, declarar aos seus olhos sua justiça sobre o pecador arrependido. O efeito disso é que, uma vez declarado justo pela ação do Espírito Santo, a paz de Deus invade a alma do regenerado,
fazendo viver um novo tempo na dimensão da graça de Deus, cheio de alegria. O processo da salvação assim completa-se. Restará ao redimido santificar-se. A jornada da fé estará aberta para seguir os passos de Jesus, imitando em todas as esferas da vida. Vemos isso aqui. E daí Romanos capítulo 5 é a leitura bíblica em classe, que nós lemos o versículo número 1, justificados, ter paz com Deus, pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E a introdução, no início do tópico número 1, fala aqui, ó, um pouco de história. A Reforma Protestante e a Justificação. A Igreja Católica, entre os séculos XV e XVI, viveu talvez os seus mais sombrios dias. Nesse período, a Igreja fazia a venda, por exemplo, de indulgências, papéis assinados pelo Papa Leão X, com espaço em branco para a colocação do nome da pessoa beneficiada, com a promessa de que ao comprá-la, a pessoa receberia o perdão de determinados pecados, inclusive depois da sua morte, para diminuir o tempo da alma no purgatório. Esse é o objetivo maior dessa prática, era conseguir dinheiro para a construção da Basílica de São Pedro, em Roma. Nesse período aqui, foi um período que surgiu Lutero, Martinho Lutero, e um período que muitos morreram nesse período aqui também. E a venda das indulgências não é muito diferente hoje, infelizmente algumas igrejas neopentecostais ou algumas outras também que não são neopentecostais fazem uma prática parecida com a indulgência, quase que pagando para ser abençoado, pagando para receber bênção, pagando para... E infelizmente alguns até vendem terreno no céu aí para o pessoal. E nesse tempo aqui, a igreja ela passava por esse problema da venda de indulgências. E essa venda aqui, nós vemos que esses papéis assinados aqui colocavam o nome da pessoa e a pessoa ela acreditava que receberia perdão de muitos dos seus pecados, muitos, depois da sua morte. E aqui nós vemos também que era uma diminuição do tempo deles no purgatório. Purgatório esse que era um tempo era um momento da pessoa ficar lá, a pessoa que morreu passava pelo purgatório para diminuir, para pagar os seus pecados. E esse tempo teria como diminuir a partir do momento que você pagava indulgências, faziam missas, faziam rezas a respeito para a diminuição do tempo no purgatório. E aqui diz aqui que diante desses erros e outros, aí Martinho Lutero escreveu as 95 teses que contrariavam os referidos dogmas, as quais foram afixadas. Desculpa o sono, é quase meia-noite. As fixadas, escreveu as 95 teses que contrariavam os referidos dogmas, as quais foram afixadas à porta da capela de Wittenberg, Alemanha, no dia 31 de outubro de 1517. Era o início do movimento denominado Reforma Protestante. Aqui foi a doutrina da justificação pela fé, que ele coloca aqui como base o apóstolo Paulo, que o justo viverá pela fé, Romanos 1,17. Com isso, Lutero entrou em choque frontal com a igreja católica ali da época, que pregava que a fé se devia acrescentar as boas obras para que o pecador fosse declarado justo diante de Deus. Ocorreu esse fato aqui, e nesse período difícil, nesse século entre 15 e 16, que foi esse período difícil dessa cobrança de indulgências. No tópico 2, até no tópico 1, ele não cita aqui, mas dessas indulgências tinha um famoso Testel, e ele sempre cantava uma musiquinha, o pessoal colocava moedinha na caixinha,
E quando essa alma caía lá dentro, era uma alma menos no purgatório. Ele fazia referiam isso de teste. Mas a justificação, tópico 2, pensando na justificação. Você foi intimado para uma audiência. Há um processo judicial e você é o réu no dia do julgamento. Lá está o juiz, que se chama Deus, o promotor, que se chama Justiça de Deus, e o advogado, que é nosso Jesus de Nazaré. No centro da sala, isso é o que está escrito aqui. Você sentado, o clima é tenso, pois seus crimes são inquestionáveis, então são pecados, são crimes que não tem como escapar. A audiência começa, as provas contra você são fortes, tudo se encaminha para uma condenação. O promotor falou coisas mais duras, com muita coerência. No último momento da audiência, o advogado apresentou uma certidão do cartório, na qual se dizia que um certo homem de dores, Isaías 53, homem de dores é Jesus, assumiu os erros do réu, isentando-o da culpa. O juiz olhou para o promotor, mostrou-lhe a certidão do promotor e disse que serve perfeitamente, o réu não pode mais ser condenado. O juiz, então, muito feliz, sentenciou o processo declarando que o réu era inocente e mais declarou também que o réu era justo. Emocionado, o réu chegou ao juiz e disse: obrigado por me absolver, e ainda mais por ter declarado que eu sou justo. Não mereço, isso é demais para mim, tal. Então, uma história que está contando aqui. E o que significa isso? Que nós, resumidamente, nós éramos culpados, seríamos condenados, não haveria como, estávamos sentenciados, não haveria como, mas aí nós fomos justificados. Alguém assumiu a culpa por nós. Alguém assumiu essa culpa. E nós assumimos essa culpa, mesmo sendo culpados, nós fomos livres. Por quê? Porque fomos justificados. Justificados. Aí o texto diz assim, e ainda mais por ter declarado que eu sou justo. Não mereço, isso é demais para mim. É uma história que eles colocam aqui. É verdade, respondeu o juiz, eu estava pronto para condenar você, mas a conduta do homem de dores, que é Jesus na verdade. O homem de dores é Jesus, que assumiu essa culpa por nós. Ele não era pecador e nós fomos justificados. Devíamos, mas ele nos tirou a culpa e nos libertou e fomos livres. Então é por isso que cita aqui de juiz. Daí diz que você é uma pessoa privilegiada, vai e não peque mais. João 8:11, conclui o juiz. Essa narrativa retrata o que é uma justificação. É a aceitação da tese da defesa no aspecto espiritual e uma sentença declaratória. Então, somos declarados inocentes porque alguém foi em nosso lugar, pagou o preço, nos justificou. Aí, entendendo a justificação. A justificação é um dos aspectos da salvação. O termo utilizado por Paulo é de kaioses. É muito usado no meio judicial. A justificação de fato é declarada através de uma sentença feita pelo próprio Deus. A justificação não declara que o homem nunca cometeu pecado, mas que a justiça de Deus está cumprida e que por isso o pecador é constituído justo. Então não significa, você é inocente. Não, somos pecadores, mas fomos colocados, justificados e colocados como justos. E aí nós vemos, a justificação é mais que um mero perdão. Ele é perdoado ou anistiado, continuará criminoso, mas se Deus o justificar, ele se tornará justo. Só Jesus pode fazer isso por nós.
Declarado justo não é, é pecador e tal, e continua criminoso, não. Pelo Senhor nós somos declarados justos, Romanos capítulo 8, versículo 1. Aí nós vemos dentro da lição algumas diferenças, justificação e redenção, e citado aqui justificação, sentença judicial de Deus, baseada no pagamento do resgate. Exige o cumprimento da justiça de Deus, é a reação da justiça de Deus ao Redentor. Essa é a justificação. E a redenção, pagamento que liberta da escravidão, é o cumprimento da justiça de Deus, exige a figura de um Redentor que o execute. Então, esses são os pontos de diferença entre justificação e redenção. E aqui justificação e regeneração. Justificação faz um pecador ser declarado justo diante de Deus, remove a culpa, traz o perdão dos pecados. Então esse remover a culpa é igual você está dentro de uma execução, foi preso, prisão perpétua, tal, mas agora você vai ser executado no corredor da morte. Daqui a pouco, quando você vai para ser executado, de repente vem alguém e remove a culpa, traz perdão dos teus atos e declara o réu ali justo diante de Deus, diante da justiça ali, justificado. Então isso faz com que, mesmo você estando ali no corredor da morte, você é declarado inocente. Então isso é uma justificação. Depois ele diz aqui, também regeneração, que diz aqui, transforma a natureza moral do pecador, promove um lavar regenerador, opera renovação espiritual. Aqui, então tem umas brigas de gato mesmo aqui, que é incrível. Opera renovação espiritual. Essa é a regeneração aqui. Esses vídeos assim sem essas horas e sem editar, né? Eu não edito vídeo. É engraçado que surge cada coisa que é incrível. Mas voltando aqui, a regeneração transforma a natureza moral do pecador, promove um lavar regenerador, opera a renovação espiritual. E aqui também fala da justificação e santificação. Justificação acontece em um momento, não é um processo. Confere ao pecador nova situação jurídica diante de Deus e atribui instantaneamente no momento da conversão a justiça de Cristo ao pecador. É instantânea essa justificação, é na hora, fica no momento, na hora. E aqui diz que atribui instantaneamente no momento da conversão a justiça de Cristo ao pecador. Ele é declarado justo. Declarado justo. Santificação, que fala do processo gradual, confere ao pecador o desejo de consagração, que ele busca Deus, atribui progressivamente a partir do momento da regeneração o desejo da separação do pecado, ser separado, ser santo. São alguns pontos aqui que eu li dentro da lição. E aqui diz os efeitos da justificação no tópico 4, que diz aqui os efeitos da justificação. Entretanto, aqui trataremos apenas de 3 que vai ser citado. Paz com Deus é entrada na graça e alegria. Paz com Deus, como ter paz se há inimizade? Deus, ao declarar a justificação ao pecador, concede-lhe o perdão dos pecados. Portanto, a salvação da sua santa ira. Dessa forma, temos paz com Deus, que eu expliquei no começo ali. Existe a paz com Deus, por quê? Porque passamos a ser amigos do Senhor. E aqui diz então um novo relacionamento com o Criador. Então agora passa a ter harmonia com o Criador. Por isso, paz com Deus. E a entrada na graça, Romanos 5:2, diz aqui que todas as pessoas vivem por causa da graça comum. Caso contrário, o Senhor já teria destruído a humanidade. Então, o que significa entrada nesta graça? Paulo está falando em um novo viver. É um favor especial de Deus
em dependência total, em comunhão, é o andar com o Senhor, essa entrada na graça aqui então, ter essa comunhão com o Senhor, viver uma nova vida, movido pelo favor especial de Deus. E o terceiro, a alegria, diz assim: o Espírito Santo, com a justificação do pecador, enche de alegria pela esperança de um dia viver na glória de Deus. Antes, a perspectiva era a condenação do inferno. Agora, a esperança é o céu. Daí diz aqui, né, quanta diferença. Então é essa alegria de viver na presença do Senhor, ser cheio da presença do Espírito Santo de Deus. Toda aquela culpa, aquele sentimento, aquele remorso, aquele arrependimento, sai tudo aquilo, toda acusação. Só há alegria. Para concluir, como observamos, a justificação constitui-se no encerramento do assunto alusivo à salvação do homem. O Senhor, por Ele mesmo, decreta o fim do estado de rebelião do homem por intermédio dos méritos de Jesus. Pelos méritos de Jesus, da crucificação dele, na cruz do Calvário, pelo derramamento do sangue dele, o homem de dores, Isaías 53, nos alcançou. Não há quem possa contradizê-lo. Agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. E aqui, o que fazer daqui em diante? Seguir Jesus até o fim. Entrar no caminho, não se desviar dele e segui-lo. Segui-lo. E aqui diz também, um dia após transpormos as portas da eternidade, estaremos em sua presença, seremos para sempre cheios de alegria. Salmos 17:15. É isso que é justificação. A última lição vai falar sobre desenvolvendo a sua salvação. Eu já agradeço a cada um. Deus abençoe em nome de Jesus. Desculpa tão atrasado o vídeo aí, mas que o Senhor venha abençoar a tua vida. Eu agradeço em nome de Jesus a você. Deus abençoe a Vanessa que ligou ali no celular. Agora o Matheus Felipe vai desligar. Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus, a paz do Senhor.